Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe nesta segunda-feira, da 20ª semana do Tempo Comum. Durante esta semana não teremos nenhuma solenidade, nenhuma festividade nos dias feriais, então vamos ter a oportunidade de todos os dias mergulhar dentro do Evangelho de Mateus, tá bom? Então acompanhe cada dia. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 19, versículo de 16 ao 22, que diz assim: Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observas os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus então respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Amados irmãos e irmãs, como então entender melhor esse texto de hoje? Um texto que não contém tantos segredos, mas que alguns detalhes podem passar despercebidos para a gente na primeira leitura. Em primeiro lugar, fala que alguém, uma pessoa qualquer que não tem nome, aproxima-se de Jesus. Depois é que o evangelista acaba relatando que é um jovem. O fato de que essa pessoa não tem nome pode trazer especialmente a releitura de que nós podemos pensar que esse jovem poderia ser até mesmo eu. A leitura ela acaba criando morada em mim. E ele vai chamar Jesus de mestre. Dentro da dinâmica da catequese de Mateus, as pessoas que tinham uma grande fé e que tinham uma relação coerente com a pessoa de Jesus, elas não chamam Jesus de mestre. Elas chamam Jesus de Senhor. Então o fato desse homem chamar Jesus de mestre traz uma reflexão de como se ele enxergasse Jesus de baixo para cima, muito longe dele, né? Ou apenas enxergasse Jesus, na verdade, como apenas alguém que falava bonito, que tinha uma certa coerência, que tinha uma certa representatividade, que era conhecido, que tinha uma certa fama. Somente isso. E aí ele pergunta a Jesus, em outras palavras, o que devo fazer para poder ir para o céu? É uma pergunta que nós também fazemos muitas e muitas vezes, não é? O que fazer para ir ao céu? Jesus então responde, né, primeiro, por que tu me perguntas sobre o que é bom? Só um é bom. Né? E aí, eu particularmente, quando comecei a estudar a Bíblia, achava muito extensos esses versículos porque eu dizia assim, olha, eu sei que Jesus é Deus. Se na verdade a gente pode refletir sobre isso, parece que Jesus está dizendo que ele também não é Deus, é bem estranho isso. Na verdade, quando a gente vai entendendo o estudo bíblico, a gente compreende o seguinte. Não era o objetivo de Mateus fazer um tratado sobre a Santíssima Trindade. Portanto, ele não quer fazer discussão sobre se Jesus é ou não Deus. Então é a gente que cria esse tipo de pergunta na cabeça. Na verdade, o que Jesus quer fazer é trazer a visão dessa pessoa, que depois a gente sabe que é um jovem, para que ele olhe para o alto. Porque ele, na verdade, estava procurando uma espécie de um manual para cumprir obrigações. Pode e não pode, para poder ir ao céu. Inclusive, muitas pessoas em mídias sociais fazem muito isso. Você pode isso, você não pode aquilo. E não geram reflexão. É muito similar ao que esse jovem, então, também estava procurando. E aí Jesus, então, vai dizer que se ele quer entrar na vida, ou seja, se ele quer ir para o céu, observe os mandamentos. Observar quer dizer, conheça e pratique em sua vida. Ele, então, pergunta quais são. Jesus relembra alguns do decálogo, não é? Alguns dos 10 mandamentos. E aí o jovem acaba dizendo assim, não é? Que ele observou tudo isso, que ele fez tudo isso na vida dele. E ele pergunta, o que é que ainda me falta? Então veja, esse jovem era uma pessoa que cumpria bem a lei, que cumpria bem as regras. Podemos pensar que esse jovem é aquele que vai à missa aos domingos, que vai à adoração semanal, que reza o texto todo dia, que lê a Bíblia todos os dias, que está com a confissão em dia, que é batizado, que é crismado, enfim. Mas veja que não basta apenas eu cumprir um monte de regras. É isso que esse texto nos leva a refletir. Porque olha o que é que Jesus diz. Se você quer ser perfeito, ou seja, se você quer estar pronto para ir ao céu, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O jovem então fica triste. A tristeza do jovem
Poderia ser, eu posso fazer um dia um vídeo sobre essa reflexão, sobre o acúmulo dos bens. Mas eu quero trazer hoje um outro ponto de vista. Para o povo daquele tempo, existia uma dinâmica que era chamada teologia da retribuição. Que, em outras palavras, era assim: aquele que é bom, Deus dá coisas boas a ele. Uma família boa, um emprego bom, dinheiro. Então o dinheiro era simbologia da bênção divina. Logo, essa pessoa, sendo muito rica, ela compreendia que ela estava com as bênçãos de Deus tudo em dia, né? É assim que ela enxergava quem Deus era. É assim que ela pensava na pessoa de Deus. Entende? A partir do momento em que Jesus diz, olhe, vendo o que você tem e dê aos pobres, Jesus está dizendo assim, olhe, assuma o seguinte fato perante a sociedade. Desculpa. Perante a sociedade. Faça aquilo que as pessoas enxergarão que é maldição. Fique pobre porque as pessoas acham que isso é maldição. Fique sem muitos bens porque as pessoas vão achar que isso é maldição. E ele fica triste. A tristeza dele, em primeiro lugar, é não querer aceitar a radicalidade do evangelho. Ele não quer isso. Em segundo lugar, porque ele percebe que ele tem uma visão equivocada sobre quem Deus é. Sim, Deus não é esse que dá dinheiro, dá isso, aquilo, como infelizmente algumas religiões estão pregando por aí, que é uma espécie de uma teologia da prosperidade, venha para a minha igreja, ganhe carro, ganhe isso, ganhe aquilo, né? Jesus é contrário a essa dinâmica. Seguir Jesus implica em saber que você também vai ter que ter riscos. É muito similar ao que acontece quando a gente vai trabalhar com investimento financeiro. Dou aula sobre isso, sei muito bem sobre o que estou falando. Para você poder ter muitos lucros, você precisa também assumir muitos riscos. E seguir Jesus é ter uma vida inteira de riscos. Risco de não ser compreendido, risco de ser perseguido, risco de não ser amado, risco de ser excluído pelas pessoas e por aí vai. Mas vale a pena. Uma vez que quando nós seguimos a Cristo e buscamos a cada dia mais nos configurarmos a Ele, nós vamos, amados irmãos e irmãs, alcançar a vida eterna. Nós vamos alcançar o céu. Não sei você, mas eu prefiro sim vivenciar uma vida cheia de riscos nesse sentido e ir para o céu, do que viver uma vida sem riscos e no final parar e refletir o que foi que eu fiz na minha vida. Que assim como esse jovem que teve esse encontro com Cristo, nós também tenhamos, mas que diferentemente dele, não saiamos tristes, mas alegres em compreender o que Jesus me pedir, eu irei fazer. Porque em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, eu alcanço a minha felicidade, eu alcanço a minha salvação e eu também consigo encontrar quem de fato eu sou. Porque na pessoa de Jesus, eu encontro a minha essência. Eu espero que você, amado irmão, amada irmã, tenha gostado da explicação do estudo desse evangelho, tá bom? Compartilhe com outras pessoas e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!